tarde. Viva. Boa tarde. Damos início então, Porto Canal, força. Ao Passos Ferreira, muito boa tarde, Mister. Boa tarde. Deixe-me colocar-lhe duas questões, se for possível, uma de cada vez. Primeiro, em relação a esta equipa do Passos Ferreira, uma equipa que ainda não garantiu a manutenção, mas está numa posição em que está relativamente perto de o alcançar. Espera por isso uma equipa à semelhança do que foi, por exemplo, o Desportivo das Aves, com mais cautelas defensivas, ou uma equipa a tentar discutir o jogo, até porque vem de duas vitórias? Boa tarde. Nós trabalhamos a pensar e estudando aquilo que é o adversário, aquilo tem sido o seu comportamento nos últimos jogos, e o comportamento tem sido muito positivo da equipa do Passos. Penso que é a segunda equipa com mais pontos depois da retoma, equipa consistente que sabe o que faz em campo, bem orientada e que com certeza criará os seus problemas, cabe-nos a nós focarmos naquilo que somos nós como equipa e aquilo que temos que fazer para passar este obstáculo. Outra questão tem a ver com o Sérgio já falou que não esperava que se notasse tanta ausência dos adeptos, que os jogos não fossem tão equilibrados. Pergunto-lhe por isso, o facto da equipa ter feito uma boa exibição e ter ganho por números mais expressivos, por 4-0, se também trouxe mais confiança para este momento final do campeonato. A confiança, nós não trabalhamos dependendo daquilo que é o resultado. Obviamente o resultado é importante, trabalha-se de uma forma mais alegre, sem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, o que nos tem que dar confiança é a qualidade do nosso trabalho e aquilo que nós preparamos. Estou a falar da equipa técnica, do departamento médico, toda a gente que envolve a equipa profissional de futebol e também dos jogadores, claramente, que são os mais importantes. Isso é que nos dá confiança. Depois, há jogos em que merecemos fazer 7 e 8 golos, como aconteceu no jogo antes do Boa Vista, e não o fizemos. E há outros jogos em que, com menos oportunidades, conseguimos fazer 4 golos. É preciso acreditar no processo, naquilo que se faz, naquilo que se trabalha e no fundo, meter em campo sempre de uma forma determinada e ambiciosa. Isso é que é mais importante. Conceição, estamos em direto para a SIC. Há 6 jornadas do fim, com 3 pontos de avanço. A equipa sente que já perdeu os pontos que tinha para perder, que a partir de agora não pode falhar. É um sentimento que julga que existe no plantel, é uma mensagem que tenta transmitir, não voltar a permitir uma aproximação por parte do Benfica. O sentir que não podemos falhar, eu sinto desde que tenho consciência de que sou gente. Porque eu sou uma pessoa determinada, ambiciosa e quero sempre acertar, quero sempre fazer mais e melhor. Falando do Futebol Clube do Porto, desde o primeiro dia que cheguei aqui, eu sinto que todos os desafios são oportunidades para acertar. E é com esse pensamento positivo que continuamos. O mais importante não é olhar para 6 jogos, é olhar para o jogo da manhã. Olá, boa tarde. Sérgio Conceição Eduardo, estando em direto para a RTP3. Eu tenho 2 questões. A primeira, o Futebol Clube do Porto volta a jogar depois do Benfica. Acha que, do ponto de vista teórico, isso traz alguma vantagem para a sua equipa? Não, os jogos têm que se fazer depois ou antes. É uma questão que, na minha ótica, não é assim tão relevante, mas isso... a mim não, nós temos que jogar, quer dizer, não há nada a fazer, temos que ganhar os nossos jogos, temos que fazer os nossos resultados, porque não adianta jogar antes ou depois se os resultados não forem positivos. A segunda questão, Nakajima poderá ser reintegrado até ao final da temporada ou não? Já falei sobre isso, é um assunto que faz parte daquilo que eu falei que faz parte da direção e não vou voltar a repetir a mesma coisa. Boa tarde, Sérgio Conceição. Boa tarde. Olá. Viva. Esta semana foi um bocado marcada a nível da narrativa benfiquista pelo facto de já terem perdido o título e que as faixas estão entregues ao Futebol Clube do Porto. Foi essa a ideia que passou. Afinal, são só 3 pontos de distância. Acredita que isto é uma estratégia do próprio Benfica para, de certa forma, adormecer a equipa do Porto e baixar a guarda? Porque, de facto, foi essa a mensagem que passou durante toda a semana, que o Benfica já não estava a lutar pelo título, estava a pensar na próxima época.
Nós não podemos controlar aquilo que são os pensamentos das outras pessoas, não podemos controlar aquilo que são os comportamentos das outras pessoas, podemos controlar sim aquilo que nós fazemos aqui em nossa casa, que é o mais importante. Força. Paulo. Viva, Sérgio. Olá. Queria falar um bocadinho sobre o Passos. Os adversários do Porto, por norma, jogando no Dragão ou fora, têm adotado uma postura de 3 centrais, o que não tem acontecido com o Passos nos jogos mais recentes. Está à espera que o Pepa mude a filosofia do seu jogo, tendo em conta o futebol com o Porto, ou está à espera de um Passos igual a si próprio? Nós, quando olhamos para as equipas adversárias, olhamos também um bocadinho para aquilo que são os comportamentos dos próprios treinadores. O Pepa não é habitual mudar aquilo que é, no fundo, a identidade da equipa. A equipa do Passos é uma equipa que não é difícil de ver quais são as suas dinâmicas, mas é difícil contrastar, porque tem uma equipa que trabalha bem e muito, é uma equipa agressiva, é uma equipa muito bem organizada, tem um meio-campo muito interessante, pode ser o Luís Carlos, o Eustáquio e o Pedrinho, pode ser o Pedrinho, o Luís Carlos, o Diaby, quer dizer, tem o Vasco Rocha ainda, tem nos centrais jogadores também de qualidade como o Marcelo, o Maracas tem jogado agora, tem alternado com o Baixinho, também é interessante, ou seja, aquele corredor central com o Tanque na frente como referência no ataque é forte. Depois os alas, o Belder Ferreira e o João Amaral, que têm jogado mais, são jogadores também que espreitam muito esse espaço interior e onde promovem muitos movimentos nas costas da linha defensiva adversária. Por isso, conhece bem aquilo que é a dinâmica do passe, difícil de contrariar, mas cabe-nos a nós, na nossa caminhada, tornear um bocadinho aquilo que tem sido um bom passo de ultimamente. Se vai mudar ou não depois aquilo que é este figurino ou que tem sido o figurino da equipa, isso já não sei, nem faço a mínima ideia. Estou preparado para que, se isso acontecer, como tem acontecido algumas vezes ultimamente, para encontrar as soluções necessárias para ganhar o jogo. Sérgio, boa tarde. Olá. Ricardo Ribeiro, estamos em direto para a Sport TV. Eu gostaria de lhe colocar 2 questões. Uma tem a ver com o facto de, na última jornada, após o jogo diante do Boa Vista, o Sérgio ter dito que o Futebol Clube do Porto ainda não ganhou nada, ainda não venceu nada. Por que razão é que o fez? Sente que alguma espécie de... Depois do jogo? Depois do jogo. Fê-lo porque sente alguma espécie de euforia por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto e, nesse sentido, quis colocar um travão a essa eventual ou hipotética euforia, ou mesmo até pela sua experiência dentro do balneário portista? Filo por uma razão muito simples. É porque ainda não ganhamos nada. Não há outra explicação, é porque as contas fazem-se no fim e faltam 6 jogos. Acho que era leviano da minha parte se alguém pensasse aqui, mas verdadeiramente pensasse que alguma coisa estava conquistada. Basta um jogo para as equipas ficarem iguais. Por isso, não é pela minha experiência, é por esse realismo. É porque é óbvio, não há forma de dizer outra coisa. Nem é uma questão de travão de mão ou jogar na defensiva, não tem nada a ver com isso. É a realidade, é essa. E a prova mais evidente é que depois da retoma temos assistido a algo inconstante o percurso das equipas, quer dizer, não podemos facilitar em nada, continuar focados. Eu acredito, muito sinceramente, porque a minha equipa, tivemos a oportunidade de conversar, que à medida que o campeonato vai andando para o final, cada vez as equipas vão ficando de uma melhor forma, a todos os níveis. Isso faz parte, porque foram 3 meses sem competição e onde não tivemos a possibilidade, tirando uma outra situação com a equipa B, mas não temos a possibilidade de fazer jogos amigáveis, de competir, no fundo, e o que nos está a dar essa competição tem sido os jogos oficiais, e onde vocês sabem que os jogos oficiais não se pode perder pontos. Eu acho que neste contexto difícil e diferente, como já falei muitas vezes, volto a referir, leviano da minha parte se dissesse que algo estava conquistado. Conquistámos 3 pontos contra o Boa Vista, vamos tentar conquistar 3 pontos amanhã com o Passos.
Outra questão tem a ver com este processo de retoma. Até à última jornada e até à última vitória do Porto, que foi a mais consistente desde que houve a retoma da Liga Portuguesa, o Porto conseguiu uma vitória robusta e o principal rival do Porto, que é o Benfica, conseguiu provavelmente o pior resultado desde a retoma. Eu pergunto-lhe se esta alegada crise no balneário do Benfica se galvaniza o balneário do Futebol Clube do Porto para o que ainda falta de campeonato. Nós temos o nosso trajeto e o nosso percurso, sinceramente, vocês não podem assistir, felizmente ou infelizmente, se calhar, eu já pedi até para abrirmos mais vezes, agora é difícil com esta situação desta pandemia, porque no fundo acaba-se por, no fundo, saber o que se passa muitas vezes lá dentro e o que não é bom. Mas no balneário não se fala minimamente disso. Os jogadores estão focados no trabalho, há um bom espírito, muita seriedade, consciência da dificuldade e das dificuldades que vamos ter até ao final da época, conscientes também das possibilidades que temos de ganhar este ano 2 títulos importantes. Eu acho que é dentro desse realismo que nós trabalhamos, sem olhar muito àquilo e ao barulho que se passa cá fora. Se me perguntar se gosto de ver discutido, porque vocês estão sempre a tocar no Benfica, se gosto de ver discutido na praça pública um colega de profissão da forma que está a ser discutido a Bruno Lage, não gosto. Mas temos que aceitar, porque fazemos parte deste mediatismo todo e desta publicidade toda que existe no futebol, e temos que aceitar. Sinceramente, é uma coisa que eu não gosto de ver um colega de profissão, seja ele qual for, e esse respeito eu tenho, seja pelo Bruno Lage, seja pelo Pepa, seja pelo Nuno Manta, seja por quem for, quer dizer, por treinadores, colegas de profissão. Boa tarde, Sérgio. A minha pergunta, acabou de responder agora, e ia-lhe perguntar se sentia que era uma vantagem para o Futebol Clube do Porto a atual situação do Bruno Lage do Benfica. Tendo em conta que já respondeu, pergunto-lhe de outra forma. No ano passado o Sérgio também perdeu, o Futebol Clube do Porto, perderam uma vantagem para o Benfica e acabou por não ser campeão. Algo que aconteceu agora ao contrário. No entanto, no ano passado o Sérgio teve sempre o apoio da estrutura, e nomeadamente do Presidente, algo que não está a acontecer agora no Benfica. Sente que há uma diferença de atuação nos dois clubes, nomeadamente e sobretudo os dois presidentes? Eu sinto que o passado é passado e que o futuro depende do presente. Estou um bocado filosófico, mas é... Perdão. Mas é exatamente aquilo que eu penso. O que interessa é que o jogo da manhã com o Passos. E eu, com todo o respeito que tenho pelas vossas perguntas e a vossa curiosidade, e quando nós olhamos e acendemos a televisão a falar sempre do mesmo tema, é normal que vocês tenham esta vontade de fazer perguntas nesse sentido. Perdoem-me, mas eu vou muito de acordo com aquilo que foi a pergunta do Paulo Pinto, porque foi direto àquilo que é, e da primeira do Porto Canal, àquilo que é o passo, àquilo que é o jogo da manhã, e é isso que nós estamos concentrados. É isso que queremos, está bem? Força. Está fora. A estar praticamente recuperado, hoje já fez trabalho no campo, mas à parte da equipa, início da próxima semana já contamos contar com o Zé Luís a 100%. Está bem? Obrigado.